da minha matriz, né? Primeira matriz A. O elemento, então, letra minúscula, né? A porque é da matriz A e minúsculo porque é um elemento. Então, eu quero o elemento 2, 2. Quero o elemento da segunda linha, segunda coluna. Aí eu venho aqui e verifico. Primeira linha, segunda linha. Só que aí ele quer da segunda coluna. Primeira, segunda. Então, o elemento que eu estou procurando é o 5. Então, eu venho aqui e escrevo que o A22 é o 5. Aqui, na letra B, por exemplo, então, quero o elemento. Então, eu escrevo... aliás, deixa eu apagar isso aqui primeiro. Deixa eu colocar a posição. Eu quero o elemento B, então eu estou falando da matriz B. Eu quero o elemento 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. O elemento que eu estou procurando aqui é o menos 6. Então, venho aqui e escrevo menos 6. E por último, só para a gente fazer um teste, matriz C, elemento C, eu vou querer o elemento, então, da segunda linha, terceira coluna. Quero saber que elemento é esse. Opa! Vou querer o elemento C, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Aí eu verifico que primeira, segunda linha, uma, duas, três colunas. Então, o elemento que eu estou procurando aqui, que cruza, né, é o 3/4. Bom, pessoal, uma coisa importante. Reparem nos últimos elementos aqui, ó. No elemento 8. Eu vou falar essas informações aqui, pessoal, mas elas vão ganhando mais importância conforme a gente vai fazendo exercício. Então, não precisa ficar tão preocupado com se vocês vão tá vendo tantas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas é só por curiosidade, ó. Último elemento, opa. Aqui tá o último elemento aqui e o último elemento aqui, tá? Vou deixar tudo de azul. Esses últimos elementos, pessoal, eles não estão aqui à toa, eu não coloquei ele por acaso. Esses últimos elementos, o 8, por exemplo, aqui, o 9 aqui embaixo, e o 6 aqui embaixo, se você reparar, pessoal, olha a posição que eles têm. O número 8, ele tem uma, duas, ele está na segunda linha, tá uma, duas, terceira coluna. Então a posição dele aqui, ó, é a 2, 3. O último elemento aqui, o 9, ele tá uma, duas, terceira linha, uma, duas, segunda coluna, que é a quantidade que ela tem. Então, ele está na terceira linha, segunda coluna. É o elemento 9. Próximo, elemento 6, ele está na terceira linha, terceira coluna. Reparem que o último elemento, pessoal, ele tem a mesma posição que a formação da matriz. Isso sempre vai acontecer, tá? Então, era só uma observação que a gente tinha que fazer para a gente poder continuar. Daqui para frente a gente vai fazer alguns exercícios que vai precisar a gente escrever a formação de cada matriz, né? Então, pessoal, eu vou colocar aqui a formação geral de uma matriz qualquer. Como que a gente escreve ela com termos gerais, né? Eu já fiz isso no outro vídeo e vou fazer aqui de novo para a gente poder fazer uma definição, tá? Então, olha só. Só para a gente pensar numa coisa. Quando vocês forem fazer o exercício, eu vou te dar um exercício específico, assim, a matriz específica, e aí eu vou pedir para você fazer a matriz geral dela. A matriz geral dessa matriz A, por exemplo, é colocar aqueles termos
com as posições de cada matriz. Então, eu tenho que verificar qual que é a formação dessa matriz, e aí eu escrevo a matriz geral dela. A matriz geral se ela tem a formação 2 por 3, então ela tem 2 linhas, 3 colunas. Então, eu vou escrever isso. Vou escrever cada elemento num termo geral, que já que a matriz é A, então eu vou escrever A minúsculo, e vou escrever ela nessa formação. Então, essa é a matriz específica, e agora eu vou escrever a matriz geral. Então, a matriz geral ficaria assim, ó, A11, A12 e A13. Né? Eu tenho o limite aqui, são 3 colunas. Então, eu tenho 1, 2, 3 colunas. E tenho 2 linhas. Então, A21, A22 e A23. Veja que o último elemento, essa caneta, veja que o último elemento vai me dar a formação dessa matriz, 2 por 3. Reparem também, pessoal, quando é a matriz, a gente escreve 2 por 3, o x aqui, né? Quando é o elemento, você não precisa escrever o x, até porque ficaria muito ruim de escrever o x em cada parte. Então, essa é a matriz específica. E essa aqui é a geral. Tá? Para termos gerais. E aí eu vou escrever a matriz geral de uma maneira como definição, tá bom?